Gente, então agora a nossa próxima palestrante é a Ingrid Imanishi, ela é diretora de soluções da NICE, e ela vai falar sobre o seguinte: AI Agents na plataforma NICE CXOn, como orquestrar, evoluir e governar agentes inteligentes em escala. Peço uma salva de palmas aqui para a Ingrid, é dela. Bom dia, gente. Um prazer estar aqui com vocês hoje. Eu sou a diretora de soluções, então, da NICE, como o Fernando já apresentou aqui. E a ideia dessa sessão, deixa eu ver, aí foi. A ideia dessa sessão é contar para vocês um pouco como a NICE vem implementando as tecnologias agênticas para criar e disponibilizar agentes de IA dentro dos processos de atendimento a cliente. Então, aqui, todo mundo que tem alguma relação ou já teve alguma experiência com centrais de atendimento ou tem nas suas empresas operações de atendimento ao cliente, talvez já tenha ouvido falar na NICE, né, um tradicional fornecedor de tecnologia, de plataforma, de contact center, na nuvem, multicanal, e tanto voz quanto texto, né, eu ouvi a Panica, né, acho que é isso, resgatar a voz de novo, né, nas conversas de hoje, e aqui a gente também atende com IA agêntica para canais de voz, tá? Então, vamos contar para vocês um pouco como funciona a nossa arquitetura e um pouco dos diferenciais que nós entendemos que dentro dessa plataforma vão facilitar muito tanto a criação quanto a evolução, o desenvolvimento, a monitoração, a garantia de segurança, governança para as aplicações de agentes de IA dentro do atendimento ao cliente. Tá aqui um pouco dos números, né? Realmente a NICE é uma empresa global, tá? Acho que desde 86, né? A fundação nos primórdios dos contact centers, na época era call center, né? Não tinha, era só chamada mesmo. Hoje a gente está presente praticamente no mundo todo e aqui no Brasil temos um portfólio de clientes bastante significativo, né, tanto das nossas soluções de atendimento, né, de voz e digital, como também de aplicações no entorno dessa área de atendimento, como WFM, Analytics, processos de qualidade, etc. Aqui algumas referências, né, de clientes nossos. A gente gosta de falar que nossos clientes adoram a NICE porque a NICE é obcecada de verdade, né, em atender as necessidades. Eu acho que um pouco da nossa idade e permanência no mercado tem a ver com isso, né? Acho que dá para ser utilizado como uma comprovação. E muitos desses clientes são responsáveis, inclusive, pelas classificações que a gente tem também dentro das grandes empresas de análise da indústria, né? Então, o Gartner, o Forrester, diversas outras colocam, de fato, a NICE, a nossa plataforma CXOne, e o Cognid, que é a nossa solução de IA conversacional, é dessa que a gente vai falar um pouco mais focados nessa sessão, como líderes, como os principais players globais nessa área, né? Quais são os principais desafios que a gente entende que precisam ser endereçados quando qualquer empresa vai iniciar a jornada ou vai expandir a jornada de uso e aplicação de agentes de IA dentro das suas operações? Aí, de novo, sempre mais focado aqui no atendimento ao cliente. Bom, o primeiro deles aqui é a taxa de completamento ou a resolutividade. O que a gente quer? Que esse agente de IA, de fato, consiga entender o problema do cliente, ter mecanismos e ferramentas para executar as ações que são necessárias para chegar a esse final, a essa resolução, e que essa experiência seja uma experiência agradável, fluida, inteligente, que exija o menor esforço possível do lado do próprio cliente. Segundo ponto é custo, né? Acho que a gente teve aí, principalmente no painel de manhã, algumas discussões sobre custo, né? De fato, quando a gente fala em agentes de IA, praticamente impossível não trabalhar no conceito de
consumo, né? Pagamento por consumo, ou custo por preço, ou custo por consumo. E tudo isso vai variar demais de acordo com a quantidade de consultas, né, ou de utilização dos LLMs, a duração da interação, no caso da gente estar trabalhando com voz, né? Eu tenho que fazer a transcrição da voz do cliente, né, para o agente de IA e a veiculação, né, a sintetização da voz do agente de IA para que o cliente receba a sua resposta. Isso também é por consumo. Temos uma série de outros mecanismos também, agora os próprios canais, né? Então, um dos comentários mais frequentes aqui hoje é sobre o WhatsApp, né? Sobre as novas políticas da Meta. Então, tudo isso vai se acumulando dentro do que a gente precisa contabilizar para saber qual vai ser o custo final de cada atendimento. E o terceiro ponto, perdão, acho que vou voltar aqui. É isso. E o terceiro ponto é a escolha de casos de uso, né? Também entra na questão de custo. Eu preciso ter um custo-benefício. Se o meu caso de uso consome demais, né, e gera resultado de menos, eu vou ter uma conta, né, um resultado negativo aí nesse investimento de esforço mesmo para desenvolver soluções para atender o cliente, para automatizar coisas que não necessariamente são as coisas que o cliente vai pedir, ou não necessariamente aquelas que vão trazer um resultado em termos de redução do atendimento humano, né, de redução da minha carga de trabalho dentro dos contact centers. E para essa escolha dos casos de uso também, dentro da nossa solução, existe um mecanismo muito único que aproveita o fato da gente ter uma plataforma de contact center, né? Então, vamos contar um pouquinho para vocês isso mais no final. Então, aqui, para ter uma ideia de como funciona um agente de IA dentro do Cognity, nessa visão, a gente está vendo o componente de IA agêntica que pode ser aplicado, inclusive, para conversar com qualquer plataforma, né? Então, eu tenho aqui o CX-1 da NICE, eu tenho outros fornecedores de contact center, mensageria, que podem ser plataformas totalmente independentes, não integradas, né, numa solução omnicanal. Todas elas são atendíveis, né? Nós oferecemos a possibilidade do agente de IA atender dentro dessas plataformas. O agente de IA também está conectado com soluções de registro, né? Então, CRMs, as plataformas de ERP, qualquer sistema interno que precise ser acionado para executar as tarefas necessárias para resolver o problema que o cliente trouxe na conversa com o agente de IA. O que a gente fornece dentro do conceito de agente de IA Cognity não é simplesmente uma ferramenta para eu fazer a construção dele, mas um agente já pré-treinado. E esse é um ponto super importante. A gente estava conversando até com um cliente, mostrando, né, aqui no stand da NICE A5. Aliás, por favor, visitem a gente para ver mais detalhes de como funciona. Mas o agente de IA que nós disponibilizamos dentro da plataforma, ele de fato já é um atendente de seguro, por exemplo, ou um atendente de banco, de serviços bancários, ou de telefonia, ou de venda de roupas, ou de vendas de passagens, ou de agendamento de consultas. Eles já são agentes de IA que conhecem, foram pré-treinados, é um profissional já pré-qualificado. E o que a gente precisa alimentar nele, tipicamente, para que ele possa entrar em produção, são os conhecimentos específicos, né? Então, aqui eu tenho o acesso via RAG a bases de conhecimento, ou a carga de PDFs com FAQs, ou o apontamento para uma página HTML, que é a página que está sendo alimentada pela empresa como fonte da informação, e que seria, no fundo, a mesma informação que um agente humano precisaria ter acesso para conseguir responder e executar as ações necessárias para atender o cliente. Isso tudo é facilmente conectável e carregável dentro da plataforma, assim como o conceito de memória, né? Acho que todo mundo já experimentou
já teve uma experiência com um atendimento automatizado em que você pede uma coisa no começo, no final você pede outra coisa e tudo que você fez antes é esquecido, né? E aí você tem que repetir tudo de novo. Esse tipo de experiência, além de impactar em custo efetivo do processo de atendimento hoje, ele também é uma experiência muito negativa para o cliente, né? Um esforço muito maior. E aqui a gente tem o domínio tanto da memória de curto prazo, né, dentro da própria interação, quanto de longo prazo, seja porque a gente retém a informação de interações anteriores desse mesmo cliente, seja porque a gente consulta de imediato nos sistemas de registro, né, sejam nos CRMs, seja nas plataformas internas, né, nas bases de contato da empresa, sobre as interações anteriores na hora de estar respondendo ou atendendo uma segunda vez esse cliente. Capacidade cognitiva, né? Habilidades, tudo isso a gente define para o agente de IA de uma maneira conversacional, né? Então eu apresento dentro do estúdio, eu defino qual é a função desse agente de IA, o que ele tipicamente vai executar, é quase o job description mesmo desse profissional. Eu tenho funcionalidades específicas, principalmente aquelas que vão ser usadas como ferramentas, como, por exemplo, registrar cliente, enviar a fatura, ou executar pagamento. Qualquer uma dessas ações, eu preciso disponibilizar as ferramentas para o agente de IA e posso utilizar métodos já pré-construídos dentro do estúdio para fazer isso, ou acessar as APIs que já estão disponibilizadas para executar essas ações com seus parâmetros e dentro do código, que é um código bem focado, né, no usuário até de negócios. Hoje a gente tem a possibilidade de não depender de um grau de formação de codificador, né, de coder tão alta para conseguir realmente implementar um agente de IA, né? E dentro dessas funcionalidades, claro, também as integrações, se o agente vai atender por voz com as soluções de STT e TTS, né, Speech to Text e Text to Speech, que podem ser personalizadas, e as LLM específicas para cada caso de uso. Aqui, experiência multimodal. Esse é um outro componente, acho que super importante, né? Quanto mais a gente vai digitalizando e automatizando processos, a gente descobre que os grandes... Só um minutinho, eu acho que não atualizou aqui. Eu estou com 2 minutos. Tá bom, depois vocês avisam, tá? Os processos mais simples são muito fáceis, né, de eu atender com um agente de IA. E com qualquer tipo de automação, não precisa nem ser um agente de IA, pode ser um processo scriptado, né, determinístico. Mas quando a gente começa a expandir, e é o que tem acontecido muito na nossa experiência com a flexibilidade, né, dos agentes de IA, é que vários processos que às vezes são difíceis de visualizar pelo cliente precisam ser explicados verbalmente ou num texto, né? E para vários dos casos de uso que a gente tem implementado, a gente tem utilizado esses mecanismos multimodais. Então, por exemplo, utilizar a câmera do aplicativo do celular para capturar uma imagem e enviar para o agente de IA. Isso tudo orientado e conectado de fato. Esse agente sabe quando o clique foi dado. Esse agente pode disponibilizar, por exemplo, no caso de companhias aéreas, a gente tem vários clientes em que a gente disponibiliza a disposição dos assentos para que o cliente escolha, compartilhamento de localização. Então, todos esses mecanismos já estão pré-construídos dentro do estúdio para serem utilizados para casos de uso muito específicos, acelerando muito tanto o tempo de disponibilização de uma nova funcionalidade, quanto melhorando a experiência do cliente, reduzindo o esforço do cliente e reduzindo o custo também, né, pela redução da complexidade, da necessidade de consultas e duração mesmo da interação. Deixa eu ver se tem aqui um exemplo de como que a gente define para cada agente de IA, pode ser
uma definição sistêmica, mas pode ser uma definição para cada agente, para cada fluxo, para cada tarefa até dentro do estúdio. Qual é a LLM que eu vou usar? Porque todo mundo sabe que hoje a quantidade, né, de LLMs, aliás, não precisa nem ser large, né, podem ser modelos pequenos, né, os small, né, também podem ser utilizados. Cada um deles tem um custo e um benefício, né, e dentro de uma política de otimização, eu posso ter LLMs bem específicas ou modelos bem específicos para certas tarefas que o agente de IA vai executar. E isso ajuda demais também no aumento da eficiência, no tempo de resposta, redução de latência. Todos esses componentes, em seguida, eu vou poder controlar, em termos de eficiência, no meu Ops Center, né, que seria o meu centro de operações. Né? O metrô tem o CCO, Centro de Controle Operacional. A gente fica monitorando a eficiência das aplicações, tanto do ponto de vista de cada uma das ações, consultas, execução de tarefas, tempo de resposta de um serviço que está sendo consumido pelo agente de IA e compondo acho que eu tenho um videozinho rápido aqui que ele vai mostrando, compondo um dashboard onde eu acompanho essa performance. E no caso dos tempos de resposta ou de serem gerados alertas de erros, a gente tem de imediato a disponibilização de mensagens. Acho que a gente vai mostrar aqui também, né, sobre como que eu posso configurar os grupos ou os indivíduos que devem receber esses alertas, e tudo isso sendo monitorado em tempo real e depois rastreável ao longo do tempo para entender a relevância e, eventualmente, até o comportamento desses tempos de resposta, o comportamento da ocorrência de erros, e ter as métricas bem detalhadas, tanto para cada um dos fluxos, como para o sistema em geral. Então, dá para você ter uma visão bem aprofundada ou mais genérica. Aqui, teste. Esse é um outro componente clássico dentro da plataforma Cognigy. Eu tenho como gerar interações de teste, podem ser chamadas de voz ou de texto, para testar o meu agente de IA. Então, eu defino, por exemplo, qual é o tipo de interação que eu quero executar, quais são as necessidades, as intenções do cliente, e a solução, ela cria um grande volume de interações com pequenas variações, como se fossem interações reais de um cliente fazendo uma solicitação, dando a resposta de um jeito um pouquinho diferente, entrando com os dados de uma maneira variada para gerar casos, simular casos e gerar um resultado automatizado em termos de eficiência, de resolutividade, de experiência, né, do cliente, entendendo como o meu agente de IA vai responder a cada tipo de entrada do lado do cliente. Isso pode ser executado tanto no pré-produção, né, como uma validação ao longo do processo de desenvolvimento, quanto no pós-produção para monitorar ao longo do tempo. É um pouco como a gente faz a monitoria de qualidade, né, nas operações de atendimento. Você tem lá uma amostra que você analisa de interações de um agente humano para saber se ele está sendo simpático, se ele está respondendo corretamente, se ele não está cometendo nenhuma falha. Aqui a gente consegue criar um modelo muito similar, né, de formulário de qualidade com os quesitos que precisam ser atendidos pelo agente de IA, e roda tudo isso de maneira automatizada também. Então, se eu estou numa operação, por exemplo, de atendimento de uma cadeia de hotéis, quais são os critérios que eu quero avaliar, quais são as perguntas que eu preciso fazer ao ouvir ou analisar a conversa do meu agente de IA com o cliente, para saber se ele está atendendo a contento. E, finalmente, aí para fechar, tá? Já estou com um vermelhinho aqui piscando há algum tempo. Se eu pensar nos casos de uso, né, o que eu preciso melhorar ou disponibilizar dentro do meu atendimento automatizado,
para realmente resolver problemas que geram muita demanda lá no contact center, né? Então, como a gente tem a plataforma de contact center, eu tenho como processar grandes volumes de interações, né? Aqui nesse exemplo, eu analisei 118.200 interações de voz e automaticamente classifiquei nesse dashboard que a gente chama de Automation Insights. Ele identifica as oportunidades de automação que aparecem lá no atendimento humano, ou seja, aquelas demandas ou aquelas etapas de processo de atendimento que poderiam estar sendo oferecidas pelo agente de IA. Ele gera para mim quais são os principais tópicos tratados. Aqui eu estou dando um exemplo de execução em tempo real. Quais são os principais tópicos tratados? Então, cobrança, produtos, contas, serviços, né? Em termos de volume total de interações e qual é o percentual disso ou quantas delas são exemplos de processos que poderiam ser automatizados. Por quê? Porque se repetem, porque são resolutivos, né? Porque são intenções ou necessidades de cliente que poderiam estar sendo atendidas por um fluxo dentro do atendimento pelo agente de IA. E com uma solução como essa, eu consigo não só identificar a quantidade, mas também o retorno do investimento. Então, se eu conseguir automatizar e fornecer isso dentro dos atendimentos do meu agente de IA, quanto eu vou economizar lá no contact center, né? Em termos de carga de trabalho para essas operações. E com isso, além de eu ter o meu retorno do investimento, eu saber quais são realmente as grandes oportunidades, eu posso também automatizar o processo de criação dos bots, né? Então, eu tenho aqui do lado direito e tenho como clicar dentro de cada um desses fluxos e pedir para o painel já gerar para mim o fluxo, a persona, que tipo de ações ela precisa executar e transformar isso num agente de IA já pré-construído dentro da plataforma Cognity, né? Isso eu posso fazer tanto na plataforma CXone, quanto na minha solução agnóstica de análise de interações, o Interaction Analytics, que pode consumir esses grandes volumes de chamadas ou conversas de chat de qualquer plataforma também, tá? Então, não é uma solução fechada, é totalmente integrável com outras plataformas. E aqui, finalmente, para a gente fechar, acho que uma mensagem importante é que esse tipo de abordagem para a implementação de agentes de IA dentro de grandes operações é essencial para garantir o tempo de resposta, né? O tempo de resultado e garantir também a segurança e a aplicabilidade do mesmo esforço de desenvolvimento para vários canais, para vários cenários. E a gente está muito feliz aqui de ter vocês nessa sessão e convidamos novamente para visitar o stand da A5 e da NICE dentro da área de exposição. Alô, alô. Obrigado. Ingrid, deixa eu fazer uma pergunta para você. Como é que é o modelo de negócio para a construção de agentes de IA de vocês? Como é que vocês cobram pelo uso da gente, pela construção e pelo uso? É pelo uso, né? Então, você tem hoje uma viabilidade muito grande de só pagar aquilo que você consome, de fato, né? Então, isso vem encapsulado dentro ou fora, né, da plataforma CXone. E para implementar um agente de IA hoje realmente é um método muito fácil, né? Muito acessível. E, inclusive, toda a parte de treinamento, né, do Cognity é muito bem documentada, né? É uma solução que já está no mercado há 8 anos, pelo menos, né? Incluindo IA generativa a partir de 5 anos atrás. Então, é muito, muito fácil de começar e com um custo baixo, de fato, e que vai escalando conforme o resultado vai aparecendo, né? Obrigado. Alguém tem alguma pergunta para a Ingrid? Se não, convido a visitarem o stand da NICE no próximo Coffee Break, enfim. Peço uma salva de palmas para ela aqui para encerrar. Obrigado, Ingrid. Obrigada, gente.